Polícia Civil e Ministério Público fazem operação contra facções criminosas que tentam se instalar em presídios do Distrito Federal. Caso Marielle. Polícia faz buscas na casa e no gabinete de vereador suspeito. Caso Cesare Battisti, ministro do Supremo determina a prisão do italiano e abre caminho para extradição. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma mulher a indenizar a atual namorada do ex em R$3 mil por danos morais por ofendê-la nas redes sociais. Permite-se essa manifestação, mas desde que não ofenda a honra da pessoa, a intimidade, a vida privada dela, a imagem da pessoa. Olá, boa tarde. Boa tarde. Polícia Civil e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios uniram forças contra facções criminosas. Investigações revelaram que os grupos tinham planos arquitetados para se instalar em presídios do Distrito Federal. Sobre o assunto, vamos conversar então agora, ao vivo, com o repórter Gabriel Ciafrei. Boa tarde, Gabriel. Oi, Galton, boa tarde para você, boa tarde a todos. Os mandados expedidos pela Justiça começaram a ser cumpridos no início da manhã. São 17 de busca e apreensão e 16 de prisão preventiva. Eles foram cumpridos em 5 cidades próximas a Brasília e também em uma cidade goiana que fica no entorno do Distrito Federal. Segundo as investigações da Operação Fora do Ar, a facção criminosa tenta se instalar em presídios aqui do Distrito Federal. Também há indícios de comunicação direta entre membros que estão aqui com outros integrantes espalhados por outros estados do país. Também há suspeita de que os criminosos atacariam o transporte público, além de matar agentes penitenciários. Vamos acompanhar agora o que disse um dos delegados que atuou na operação. A investigação já estava durando aí cerca de 2 meses e no decorrer dessa investigação a gente teve a notícia de um determinado preso aqui do sistema penitenciário do DF que, em virtude do procedimento rígido que é adotado aqui de forma correta, ele ficou irritado com isso e mandou um salve para as lideranças da facção, solicitando autorização para executar ataques contra os agentes prisionais e também o transporte público aqui no DF. Em virtude disso, a gente teve que deflagrar a operação para preservar a vida dos colegas aí e assim como de toda a sociedade do DF. STJ decide que líder da milícia Liga da Justiça deve continuar em presídio federal de segurança máxima. O repórter Jesus Mosquera traz as informações. Tony Ângelo Souza de Aguiar foi condenado a 68 anos e 8 meses de reclusão por vários crimes, entre os quais associação criminosa, receptação e extorsão mediante sequestro. De acordo com o processo, mesmo preso, ele ainda teria liderança sobre a milícia. Ao ser condenado em 2013, Tony Ângelo foi enviado à Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A permanência seria temporária de 360 dias, podendo ser renovada a cada vencimento. O juízo corregedor da penitenciária de Mossoró entendeu que, após 5 anos em presídio federal, o poder de mando do condenado enfraqueceu e, por isso, determinou a devolução ao estado de origem no prazo de 30 dias. O juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro discordou da medida e apresentou o conflito de competência ao STJ. A relatora, ministra Laurita Vaz, destacou que a jurisprudência do STJ considera que não compete ao juízo federal fazer juízo de valor sobre as razões da permanência do preso na penitenciária de Mossoró. Portanto, Tony Ângelo vai permanecer no Presídio Federal de Segurança Máxima. E tem novidade no caso Marielle. Hoje, a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público Carioca cumpriram mandados de busca e apreensão no gabinete na casa do vereador Marcelo Siciliano, do PHS. As buscas estão relacionadas com as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os agentes apreenderam equipamentos eletrônicos. O vereador nega qualquer envolvimento com o caso. O presidente eleito Jair Bolsonaro disse nas redes sociais que a Itália pode contar com ele sobre a extradição do italiano Cesare Battisti. A mensagem vem um dia depois que o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão de Battisti. Com isso, autoriza que o italiano seja preso pela Interpol e abre caminho para a extradição de Battisti para a Itália. Quem deve tomar essa decisão é o presidente da República. Battisti foi condenado por 4 homicídios na Itália na década de 70. Desde 2007, o governo italiano tenta a extradição. Atualmente, Battisti mora no interior paulista.
E termina neste sábado o prazo para que os tribunais eleitorais julguem as prestações de contas dos candidatos eleitos. O calendário eleitoral determina que a diplomação dos eleitos deve ocorrer até o dia 19 de dezembro. Mas, para isso, os tribunais eleitorais devem julgar até este sábado, 15 de dezembro, a prestação de contas dos candidatos que venceram as eleições. Isso porque a lei exige que o julgamento ocorra até 3 dias antes da diplomação. Vale ressaltar que no caso de governador e vice, senadores suplentes e deputado federal, estadual e distrital, as contas devem ser julgadas pelos tribunais regionais eleitorais. Os TREs também ficam encarregados de diplomá-los. Já no caso de presidente da República e vice, a diplomação é feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, o que já foi feito. Em sessão solene, no último dia 10, o TSE diplomou o presidente Jair Bolsonaro e o vice, Hamilton Mourão. Com o diploma, eles podem ser empossados no dia 1º de janeiro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, participou da abertura do seminário Constituição, os próximos 30 anos, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. O evento faz um balanço dos 30 anos da Constituição Federal e perspectivas para o futuro. No encontro, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, falou da importância de se discutir o desenvolvimento econômico e os reflexos nos direitos sociais. Para ele, a Constituição de 88 ajudou a garantir de fato os direitos sociais e mais amplos para os brasileiros. Depois da Constituição de 88, não é mais aquele judiciário que vivia dentro de uma estufa e cujos julgamentos atingiam apenas os litigantes daquele dado processo. As decisões judiciais passam a ter reflexos sociais e abrangentes. Ainda durante a reunião com representantes do setor produtivo do Rio de Janeiro, Toffoli disse que, apesar de ter uma Constituição à frente do tempo, outras questões não acompanharam a necessidade do povo brasileiro de acesso à saúde e educação, por exemplo. Ele também falou da segurança jurídica, que vai ser uma das prioridades do judiciário, principalmente para o setor produtivo. O setor que investe na produção não pode ter dúvidas nos seus contratos, nos seus pactos e poder investir com segurança no desenvolvimento da nação, geração de emprego, retomada do crescimento. E a seguir, tribunal usa pacificação para solucionar conflitos familiares. O que a gente quer? Pacificar, tentar desarmar, tentar que as pessoas venham com uma outra postura. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul adotou a técnica constelação familiar para solucionar conflitos de forma pacificadora. Entenda como funciona esse método na reportagem de Cristiane Viegas. Abrir novos horizontes, saber aceitar, agradecer e conciliar questões até então tidas como litigiosas. Essas são algumas das proposições da nova forma de audiências. Um novo tratamento que surge de forma inovadora para humanizar a justiça. Assim, as constelações familiares ou sistêmicas, como são chamadas, vêm crescendo e ganhando espaço no judiciário. O objetivo dessa técnica criada pelo psicanalista alemão Bert Hellinger é a solução de conflitos de forma a pacificar os envolvidos, que acabam tendo uma nova perspectiva do problema com as informações que são reveladas a eles durante a constelação. Realmente participar da constelação faz emergir informações a respeito da natureza dos conflitos, do que está por trás dos conflitos judicializados, que elas levam aqui na justiça, né? Que estão participando. A constelação familiar foi presidida pela consteladora juntamente com a juíza da primeira vara de família da capital, Maria Inês Claraz de Souza Link. O encontro integra o projeto Justiça Sistêmica, Resolução de Conflitos à Luz das Constelações Familiares, que tem parceria com o Núcleo da Paz, do Sejusc de Porto Alegre e as varas de família. Para que a ação seja beneficiada pela técnica, uma das partes precisa manifestar o interesse. A partir daí, os outros envolvidos são chamados. O que a gente quer? Pacificar,
tentar pacificar, tentar desarmar, tentar que as pessoas venham com uma outra postura. A terapeuta destaca os resultados obtidos com o trabalho em outras comarcas do estado. Em Parobé nós fazemos constelações com violência doméstica há mais de um ano. Então nós já sabemos que quando as duas partes participam desses encontros, há uma real pacificação. E ainda sobre esse assunto, vamos conversar agora aqui no estúdio com Luciana Ribeiro Fonseca, que é advogada especialista em solução de conflitos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, Luciana, qual que é a diferença entre conciliação, mediação e a constelação familiar? Então, a conciliação e a mediação são formas de solucionar os conflitos. E dentro delas, às vezes, é utilizada a constelação familiar. Qual que é a grande diferença desse tipo de método, a constelação? É algo ainda novo para muita gente, as pessoas ainda não entendem como funciona. É verdade. Então, a constelação familiar ou chamada constelação sistêmica, ela é uma terapêutica criada pelo Bert Hellinger, e ela vem sendo usada no judiciário dentro daquela ideia criada pela resolução 125 do CNJ, de trazer essas soluções alternativas aos conflitos. O balanço é positivo, né? Como vimos agora na reportagem. Sim, é bastante positivo, principalmente para aqueles conflitos com alta litigiosidade. Né? Então, e para as relações familiares, principalmente, porque são relações perenes. Então, o índice de rejudicialização dessas demandas é bastante pequeno. Qual que é o diferencial desse método? Porque muitas famílias, por exemplo, têm conflitos, não conseguem resolver, acaba judicializando muita coisa. E também, às vezes, demora muitos anos para resolver essa situação na justiça. Esse tipo de método tenta encontrar qual ponto ali para solucionar aquilo ali de uma forma mais tranquila, mais pacificadora? Então, boa pergunta. Ela usa psicologia, ela usa a questão do inconsciente, né? Da mesma maneira que a gente tem o inconsciente coletivo, a gente tem o inconsciente coletivo do nosso clã familiar. Então, muitas vezes, perpetuamos certas posturas, certos conceitos, sem ter consciência disso, e passamos a reproduzir conflitos que podem ser solucionados quando a gente verifica isso. O constelador é necessariamente alguém do judiciário, ou porque o psicanalista, né, que criou esse método, a constelação. Temos aí grupos formados por psicólogos, psiquiatras, ou não necessariamente? Não necessariamente. Existem várias pessoas de todas as vertentes, né, que podem fazer o curso de formação. É um curso sério, são várias horas para formação, e algumas dessas pessoas podem ser, então, atuar como voluntários ou no judiciário para poder auxiliar a conciliação ou a mediação. A pessoa que quer participar de uma constelação familiar, ela procura a justiça, ela procura qual órgão específico? Tem alguma situação para dar um serviço para a população que está curiosa sobre esse tipo de... Então, há muitos psicólogos já estão familiarizados, são os mais familiarizados, com certeza. E para aqueles que já têm demandas judicializadas, principalmente nas varas de família, basta solicitar ao seu advogado ou ao defensor que gostaria de utilizar essa prática. Agora, a pacificação de conflitos é sempre a melhor saída do que levar o caso até o judiciário. E é também uma forma interessante a constelação de desafogar a justiça, tendo em vista os milhares de processos que chegam anualmente. Com certeza, tem sido uma ferramenta muito útil e tenho certeza que vai continuar sendo usada pelo judiciário, porque não só nas questões de família, mas de violência doméstica. Então, são várias as aplicações dessa ferramenta que, com certeza, é muito útil para a sociedade. Ok, Luciana, mais uma vez, obrigada pela sua participação e pelas informações. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado, doutora. Obrigada. Agora vamos mudar de assunto. É preciso ter cuidado em como você usa as redes sociais. Postagens que ofendam ou possam denegrir uma pessoa podem acabar em processo judicial. Em São Paulo, uma mulher que ofendeu a namorada do ex pela internet vai ter que pagar indenização por danos morais. Não é difícil ver alguém teclando no celular. As redes sociais são uma ferramenta de comunicação, mas em muitos casos elas servem também para dar aquela espiadinha na vida alheia. Claro, sim. Muita gente usa as redes sociais para investigar a vida dos outros. Às vezes, né? Sempre tem as pessoas curiosas que gostam de dar uma olhadinha na vida alheia, né? Tem pessoas que usam essa função para justamente pesquisar a vida dos outros e ver o que está acontecendo. Esse psicólogo diz que as redes sociais
podem causar mais danos que se pensa. Cada vez mais as pessoas estão utilizando as redes para se comunicarem, expressar sentimentos e até para desabafar, né, muitas vezes. E isso acaba sendo uma arma ou uma armadilha contra outras pessoas, na medida em que uma mensagem, né, falando de outra pessoa, caracterizando a outra pessoa, pode ter uma repercussão muito grande e afetar tanto a dignidade da pessoa, quanto afetar seus relacionamentos na família e na comunidade. Foi por causa desse excesso que o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma mulher a indenizar a atual namorada do ex em R$3 mil por danos morais. Isso porque, inconformada com o fim do relacionamento, ela usou as redes sociais para ofender. Os desembargadores entenderam que a crítica ultrapassou a liberdade de expressão e causou grave dano à honra da vítima. No caso de manifestação quanto a terceiros, permite-se essa manifestação, mas desde que não ofenda a honra da pessoa, a intimidade, a vida privada dela, a imagem da pessoa. Então, há que se ter o cuidado de obedecer a esses limites. Quem ofende ainda pode responder nas esferas civil e criminal. O Código Civil prevê indenização por dano material, a depender do caso. E no Código Penal, pode responder por injúria, calúnia e difamação. Você já foi vítima de erro ou fraude bancária? Vamos falar sobre o assunto depois do intervalo. Agir de forma rápida e comunicar o banco deve ser a primeira atitude do consumidor. Além de buscar a devolução do dinheiro junto ao banco, A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Via Varejo a pagar horas extras a um montador de imóveis. O trabalhador comprovou que tinha a jornada controlada mesmo em trabalho externo. Na reclamação trabalhista, o profissional pediu o pagamento das horas excedentes à 8ª diária e à 44ª semanal como extraordinárias. Além disso, o montador requereu o pagamento das horas relativas às violações de intervalos intra- e interjornada e do trabalho em domingos e feriados. A empresa alegou que o empregado exercia trabalho totalmente externo, incompatível com o regime de controle de jornada. A Via Varejo também argumentou que não fiscalizava a jornada do montador e que não o obrigava a comparecer à empresa para nenhuma finalidade. O juízo de primeiro grau acolheu o pedido do profissional, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná reformou a sentença. Os desembargadores entenderam que não havia prova da compatibilidade entre o serviço externo e o controle de jornada. O caso chegou à segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. O relator, ministro José Roberto Freire Pimenta, explicou que não existe incompatibilidade entre atividade externa e fiscalização e o controle de jornada. O ministro destacou que, apesar de o montador trabalhar fora da empresa, sua jornada podia ser verificada por meio de roteiros de montagem, agendamentos de entregas, comparecimento à empregadora para retirada das notas de serviços e para a prestação de contas dos trabalhos realizados e pela utilização de tablet fornecido pela empresa. Os demais ministros seguiram o voto do relator. A decisão foi unânime. Por todo o país, são inúmeros os registros de clientes de bancos que se tornam vítimas de erros ou fraudes. Nós vamos agora falar do caso do Edivaldo do Pará, que passou por uma situação nada agradável. O dinheiro que estava na conta dele simplesmente sumiu. Saiba o que fazer quando isso acontece no quadro Eu Consumidor. Meu nome é Edivaldo Souza Moraes, eu moro em Ourilândia do Norte, Pará. O objetivo do vídeo é que eu tinha um determinado valor em uma conta poupança, numa determinada instituição bancária e meu dinheiro simplesmente desapareceu. O que fazer? Então, Edivaldo, a primeira coisa que você deve fazer é ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, que eles têm um prazo de 5 dias para solucionar o problema. Não acontecendo isso, o senhor deve ligar para a ouvidoria do banco, com que tem um prazo de 10 dias para solucionar. Agir de forma rápida e comunicar o banco deve ser a primeira atitude do consumidor.
Além de buscar a devolução do dinheiro junto ao banco, conforme explicou a advogada, há outras 3 maneiras de recuperar os valores perdidos. As 2 primeiras são entrar em contato com o Procon ou acessar o site consumidor.gov.br e fazer uma queixa. Nestas 2 hipóteses, o consumidor passa a ter direito ao ressarcimento do dobro do dinheiro perdido. Se nos 2 casos o problema não for resolvido, o cliente pode buscar o Poder Judiciário. A instituição financeira pode ser condenada a pagar indenizações por danos morais e materiais. Agora, olha a história da Ana Carolina. O aviso de que o cartão havia sido clonado chegou por mensagem no celular. A assistente de departamento pessoal levou um susto. Faltavam poucos dias para ela entrar de férias. A mensagem foi recebida por volta de umas 4h30 mais ou menos da manhã e dizia que foi compra aprovada no valor de R$ 336. Vi que tinha sido clonado e solicitei o bloqueio do cartão, na verdade. Já pedi o estorno da compra, dizendo que não tinha sido eu. Os procedimentos adotados pela Ana foram corretos, só que há uma diferença. A clonagem do cartão de crédito é considerada crime. Por isso é fundamental que os consumidores registrem um boletim de ocorrência e guardem toda a documentação, como por exemplo a fatura. E nunca é demais lembrar, todo cuidado sempre é pouco. Geralmente eu pedia muito lanche em fast food, essas coisas por telefone, né? Já diminui bastante. E o cuidado de sempre não estar mostrando os dados, né? O CNJ promoveu a Semana da Poupança. As audiências vão acelerar as negociações entre bancos e poupadores dos planos econômicos Bresser, Verão e Collor 2. 12 bilhões de reais devem ser pagos referentes aos 800 mil processos. Uma semana de acordos com os poupadores que entraram com a ação na Justiça e tiveram perdas de rendimentos com os planos Bresser, Verão e Collor 2. A primeira semana da poupança, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, tem por meta colocar em prática o acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal entre instituições financeiras e poupadores dos planos econômicos. Após 2 décadas dessas discussões, o STF, junto com a FEBRABAN, junto com a AGU, chegaram num consenso, junto com o IDEC, de quais índices deveriam ser utilizados e construíram um acordo coletivo que cada consumidor que desejar pode aderir individualmente ao longo do país. Então, esperou-se a criação de uma plataforma para que as pessoas pudessem se habilitar e aí conseguir aplicar no próprio processo aqueles índices que já foram definidos lá, para atualizar os valores que eles têm para receber e que estão aguardando há tanto tempo. As audiências de conciliação entre os bancos e poupadores foram realizadas na segunda semana de dezembro, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. São ações de processos de primeira e segunda instâncias e que estavam suspensos até 2020 por decisões do Supremo. O acordo homologado pelo STF deve levar ao pagamento de pelo menos 12 bilhões de reais das cerca de 800 mil ações na Justiça. A expectativa é que as conciliações da Semana da Poupança reduzam esse número de maneira considerável. Sim, a nossa expectativa, na verdade, é de implementar isso até esse acervo acabar. Nós desejamos construir isso como uma pauta continuada ao longo do ano que vem. O CNJ também prevê isso, que tem novos eventos ao longo do ano que vem, para dar vazão a essas pessoas, a esses processos que estão esperando há tanto tempo por uma solução. Para algumas pessoas, ser dono do próprio negócio é sinônimo de liberdade. Mas quando se adquire uma franquia, mesmo sendo um proprietário, não dá para fazer tudo que vier à cabeça, não. Pois é, há regras a serem respeitadas. Confira agora na reportagem. Você quer se jogar, mas não sabe se a água está gelada demais. O sentimento é o mesmo quando o assunto é entrar no mundo dos negócios. Incerteza. Uma opção que pode oferecer um risco menor de afundar é o modelo de franquias. De acordo com este especialista, é preciso estudar bastante esse ramo. Buscar entender que franquia é eu alugar uma marca e receber o conhecimento, o modelo de operação daquele negócio, que eu pago por isso, que isso tem um custo, mas que essa conta tem que dar certo, entender a essência da franquia é o fundamental. E aí eu tenho que entender qual que é a minha vocação, se eu estou mais para serviço de alimentação, prestação de serviços. Foi o que fez Daniel. Há 6 anos, ele e 2 amigos decidiram se tornar proprietários. A gente avaliou o cliente que a gente ia tratar, qual seria o tipo de cliente que a gente ia tratar,
o tipo de produto, o tipo de venda que a gente ia comercializar. Né? Esse produto, ele tem o nosso perfil, a gente tem esse perfil para vender esse produto? No Brasil, o setor de franquias viveu uma explosão na década de 1980. Nos anos 2000, se profissionalizou e vem lucrando cada vez mais. No ano de 2013, foram movimentados 118 bilhões. Já em 2017, o faturamento chegou a 163 bilhões de reais. Para quem quer adquirir uma franquia, existe a vantagem de poder escolher em que negócio apostar. Mas há também a responsabilidade de ficar atento ao contrato, para não causar danos à marca e nem à relação com o franqueador. Se um deles deixar de cumprir, o outro tem o direito de exigir, inclusive exigir indenização pelos danos que ele causa. Então, supondo que é uma franquia, por exemplo, de prestação de serviço na área de comida, por exemplo. Se essa pessoa serve uma comida contaminada, com algum problema, o franqueador pode exigir uma indenização até quebrar o contrato e falar, não, você não está cumprindo com as minhas normas, que exigem limpeza, que exigem garantias disso, de confiabilidade. A Lei 8.955 de 1994 é que regula os contratos de franquia. No artigo 3º, é determinado o fornecimento da circular de oferta de franquia empresarial, que deve ser entregue ao interessado 10 dias antes da assinatura do contrato. O contrato de franquia é uma parceria entre duas pessoas jurídicas, não cria vínculo trabalhista. O novo proprietário não pode, por exemplo, oferecer novos produtos ou serviços por conta própria. O franqueado não tem apenas deveres, tem direitos e pode exigi-los para que o dono da marca cumpra com as obrigações. E uma última notícia. A Justiça acaba de decretar a prisão preventiva de João de Deus, suspeito de praticar abusos sexuais durante tratamentos espirituais em Abadiânia, interior de Goiás. Mais informações no Jornal da Justiça, segunda edição, às 6h30 da noite. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e uma boa tarde. Boa tarde para você, um ótimo fim de semana e até segunda.